Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que chega todo mês na casa de milhões de brasileiros, mas que, vamos combinar, pouca gente entende de verdade. A conta de luz. O nosso objetivo aqui é pegar esse papel que às vezes parece super complicado e transformar ele em algo bem mais claro, explicando fatia por fatia. Pois é, quem nunca olhou para aquele valor final e pensou, tá, mas o que exatamente eu estou pagando aqui? A gente vê um monte de sigla, de nome estranho. Energia, transmissão, encargos, impostos. Parece um código secreto, né? Bem, hoje a gente vai decifrar esse código juntos. Para a gente não se perder no caminho, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar entendendo a estrutura básica da conta, depois a gente entra nos custos principais, segue a viagem que a energia faz, entende as taxas extras e, por fim, descobre por que o valor muda tanto de um mês para o outro. Vamos nessa? Ok, vamos começar. E para simplificar tudo, a partir de agora vamos pensar na conta de luz como se fosse uma pizza. Quando a gente pede uma pizza, não está pagando só pela massa e pelo queijo, certo? Tem o custo dos ingredientes, do pizzaiolo, da entrega, da caixa e até dos impostos do restaurante. A conta de luz funciona exatamente da mesma forma. E esse é o ponto principal. O valor final não é só sobre a energia que foi consumida dentro de casa. Na verdade, ele é uma soma de várias coisas. O custo da energia em si, o custo do transporte dela até chegar na tomada e, claro, uma série de taxas e impostos que bancam desde programas sociais até a expansão da rede elétrica do país. Agora, para a gente entender como a ANEEL, que é a agência que regula tudo isso, organiza esses custos, a gente precisa conhecer dois conceitos: a parcela A e a parcela B. Essa divisão é basicamente a espinha dorsal de toda a estrutura da tarifa de energia. A diferença parece técnica, mas o impacto é direto no bolso. Pensa assim, a parcela A são os ingredientes da pizza. É o que a distribuidora compra de outras empresas, tipo a energia das usinas. Ela não controla o preço desses ingredientes. Já a parcela B são os custos do próprio restaurante, a operação, a manutenção dos postes, o salário das equipes. É nessa parte que a ANEEL aperta, incentivando a empresa a ser mais eficiente para esses custos não explodirem. Então, o que acontece com esses custos da parcela A, os ingredientes, eles sofrem o que a gente chama de repasse integral ou pass-through. Isso quer dizer que a distribuidora atua como uma ponte. Ela paga por aquele custo e simplesmente repassa o valor na íntegra para o consumidor, sem colocar uma margem de lucro em cima. A ANEEL fiscaliza para garantir que essa transferência seja justa. É por isso que, quando tem uma seca e a energia das hidrelétricas fica mais cara, esse aumento vai parar direto na nossa conta. Certo. Agora, vamos fazer uma viagem junto com a eletricidade. Cada etapa dessa jornada longa adiciona um custo na conta final. Então vamos ver direitinho para onde vai o dinheiro. Imagina assim, a geração é a fábrica onde a energia nasce, a transmissão são as grandes rodovias, aquelas torres enormes que a gente vê nas estradas cruzando o país, e a distribuição são as ruas do nosso bairro, os postes e fios que finalmente trazem energia para dentro de casa. Cada trecho desse caminho tem um custo, como se fosse um pedágio. E esse gráfico aqui mostra muito bem essa divisão. A gente vê que a geração, a produção da energia, é a maior fatia. Mas olha só o tamanho da fatia de tributos. É quase um quarto de tudo que a gente paga. A distribuição, que é levar a energia até as casas, também tem um peso bem relevante. Isso deixa claro que a gente paga por muito mais do que só a energia que aperta o interruptor para acender. E nessa etapa da distribuição, existe um desafio enorme que são as perdas. Uma parte são as perdas técnicas, que são inevitáveis, é da física, a energia que se dissipa em forma de calor nos fios, mas a outra parte são as perdas não técnicas, que, falando português claro, é furto de energia, os famosos gatos. A ANEEL define uma meta de perdas. Se a empresa perde mais energia do que a meta permite, o prejuízo é dela, não do consumidor. É um incentivo bem claro para ela combater as fraudes. Muito bem. Agora vamos falar daquelas fatias da nossa pizza que não são nem os ingredientes, nem a entrega. São os custos extras que financiam as políticas públicas do setor e, claro, os impostos. Esses são os tais encargos setoriais. O nome é um pouco assustador, mas a ideia é simples. O principal deles é a CDE, que significa Conta de Desenvolvimento Energético. É ela que banca, por exemplo, os descontos para famílias de baixa renda e a energia para áreas muito remotas do país. O PROINFA e a RGR também têm objetivos bem específicos, todos definidos por lei. E agora, um ponto que dá um nó na cabeça de muita gente.
o jeito que o ICMS, o principal imposto da conta, é calculado. É uma lógica um pouco complexa, conhecida como cálculo por dentro. O imposto não incide só sobre o preço do serviço, ele incide sobre o preço do serviço mais o valor do próprio imposto. Na prática, isso funciona como um imposto sobre imposto, e o resultado é que o peso real dele na conta é maior do que a alíquota que aparece no papel. Além do ICMS, que é estadual, tem os impostos federais, o PIS e a COFINS. E sobre eles teve uma boa notícia recentemente. O STF decidiu que por muitos anos eles foram cobrados a mais. Então, agora, esse dinheiro está sendo devolvido aos poucos para os consumidores na forma de descontos nos reajustes anuais da tarifa. É por isso que às vezes o aumento da conta acaba sendo um pouco menor. E, finalmente, a pergunta de R$1 milhão. Por que a conta de luz sobe mesmo quando a gente tem certeza que usou a mesma quantidade de energia? A resposta está em alguns mecanismos que ajustam o preço da energia quase que em tempo real. O principal fator que faz a conta variar de um mês para o outro são as bandeiras tarifárias. Funciona como um semáforo mesmo. Se os reservatórios das hidrelétricas estão cheios, as condições estão favoráveis, bandeira verde, sem custo extra. Se a situação aperta e é preciso ligar usinas térmicas, que são mais caras, a bandeira fica amarela ou vermelha, e aí uma taxa adicional é cobrada. É um jeito de sinalizar para todo mundo o custo real de gerar energia naquele momento. E além das bandeiras que mudam todo mês, existem os processos da ANEEL. O reajuste anual é tipo a troca de óleo do carro, um ajuste de rotina para cobrir a inflação. Já a revisão periódica, que acontece a cada 4 ou 5 anos, é como levar o carro para uma inspeção geral, onde a ANEEL reavalia tudo para definir os custos da distribuidora para os próximos anos. Então, da próxima vez que a conta de luz chegar, lembre da pizza. Não se paga só pela energia usada, mas por uma longa jornada desde a usina, pelos custos da distribuidora local e por uma fatia bem grande de políticas públicas e impostos. Entender isso nos leva a uma reflexão final. A conta de luz foi desenhada para um mundo diferente. Hoje, com painéis solares se popularizando, carros elétricos, redes inteligentes, como essa estrutura toda vai precisar se adaptar para garantir um sistema que seja justo e eficiente para todo mundo no futuro? Essa é a grande pergunta que vai definir o setor elétrico nos próximos anos.